Olá, espero que você se encontre bem. Eu queria apresentar agora para vocês um, algumas obras, alguns livros que influenciaram a minha decisão em ser professor de história. Claro que a minha decisão em relação a ser professor de história tem duas vertentes, né? Tem a necessidade de levar a verdade, essa necessidade de levar a verdade ao mundo, porque a educação está comprometida. Essa é uma das principais ações. Eu sou pai de 5 filhos, então eu sei a necessidade que tem de nós apresentarmos as verdades e construirmos uma nova civilização, tanto para os meus filhos quanto para aqueles que dou aula. Porém, também existiu algumas obras que foram influência para mim, e que me estimularam, me influenciaram, de certa forma, a dar aula, a ser professor de história, através desses conhecimentos, através dessas verdades históricas, através de bons autores que ensinam a verdade e que bons professores também que acompanham, né, acompanham também o mundo intelectual da internet também, que me fizeram, que me abriram os olhos por uma historicidade verdadeira, que movimentaram minha decisão, o meu sim pela história, por ensinar história. Então, vejo que, como católico, a construção de grandes civilizações, né, a história da igreja nos apresenta essas construções de grandes civilizações cristãs, principalmente da era medieval, né, a cristandade. Porém, o início, o princípio, isso desde a criação, a gente pode dizer, a história da criação, elas nos dá um contexto histórico muito proveitoso. Então, não poderia não indicar aqui, deixar de indicar as Sagradas Escrituras, né? A própria Sagrada Escritura tem um contexto histórico, embora espiritual, mas um contexto histórico fenomenal, né? Extraordinário. Para o início, o princípio, para compreendermos o princípio de tudo, o início de todas as coisas, né? No princípio era o Verbo se fez carne, né? O Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. Então, no princípio, antes da criação do mundo, a gente já vê ali o início da história. Porém, nós olhamos para a história da igreja e compreendemos que a história da igreja ela tem o seu princípio a partir da encarnação do Verbo. Contamos com a história da igreja a partir da encarnação do Verbo. Mas, olhando para civilizações construídas a partir da vida cristã, nós podemos contemplar em algumas obras vertentes que a igreja, a espiritualidade católica transcendeu para que essas civilizações fossem construídas, né? Então, algumas obras foram necessárias para mim compreender um pouco mais a história. A gente começa pela Cidade Antiga, né? Cidade Antiga de Fustel de Coulanges é uma obra que me fez entender o sentido da religião, o sentido da construção da Grécia Antiga, né? Se a gente olha para a história de Israel com Grécia Antiga e Roma, nós visamos aí um tríplice pilar da civilização cristã. Então, a civilização cristã ela tem esse 3 pilares, né? Israel, Grécia e Roma. Então, para que a gente compreenda o início, Fustel de Coulanges ele dá o início de toda a construção e o início da cidade antiga, da Grécia e de Roma, né? Ele conta um pouco dessa fundação histórica das grandes cidades, de grandes nações de Grécia e Roma. A Paideia foi uma obra que mexeu muito comigo em relação à Paideia, né, a formação do homem grego. O Werner Jäger, ele é um escritor alemão e ele escreve essa obra visando, entendendo a formação helenista de um homem grego, como de fato acontece a sua origem, né? Israel, o povo de Israel, é um povo que nasce israelita, né? Os romanos nascem romano, porém o grego
ele não é grego porque ele nasceu grego. Ele se forma, ele se forma grego. Então, ele é um cidadão grego depois que ele é formado. Então, a paideia, ela traz esse entendimento de formação do homem grego, de formar o homem grego desde a sua intelectualidade. Nós sabemos que os grandes filósofos veio da Grécia Antiga, mas também nós podemos entender essa formação de virilidade do homem, essa formação da mulher, né? A formação de uma civilização aristocrática, monárquica também, que faz com que todo o resto da civilização possa se espelhar nesse tipo de formação. Então, toda a cristandade posterior, que transcendeu toda a filosofia grega, todo o direito romano, visou essa formação do homem grego. Teve contato com essa formação do homem grego. Então, a paideia, ela foi um grande estímulo para mim entender todo esse contexto civilizacional de formação. Também a história da igreja, né, de Daniel Hobbes. A história da igreja de Daniel Hobbes, ela teve uma influência muito grande. Eu estou com um tomo apenas, né? É o segundo tomo aqui, a Igreja dos Tempos Bárbaros, mas são 10 tomos, né? Daniel Hobbes escreve 10 tomos de história da Igreja de Cristo. E a história da Igreja de Cristo conta desde o início da era cristã, dos primeiros cristãos, até os tempos atuais, né, o século XIX e XX. Né? Então, Daniel Hobbes tem todo esse panorama de história da Igreja, um escritor fenomenal, um escritor francês, e que escreve como um romance. É muito gostoso de ler a história da igreja por Daniel Hobbes, porque ele escreve como se fosse um romance. Então é muito gostoso, é muito prazeroso a leitura da história da igreja de Cristo. Então fica aqui também como até indicando, né, para que você possa estudar a história da igreja. Teve uma obra que, pós a história da igreja, é uma obra tão pequena, Remy Breguet, A Europa Via Romana. Essa obra desse francês, um autor francês, ele constitui a formação de toda a Europa pela via romana, né, já diz o tema mesmo, mas de uma forma interna. Ele escreve de uma forma toda interna, como que a Europa foi desenvolvida de forma interna para ser construída. Como que a construção da civilização ocidental aconteceu de forma interna, né? Então, é uma obra pequena, tem 180 páginas, alguma coisa assim, né? 183 aqui, a última página. Então, mas embora seja uma pequena obra, ela tem uma profundidade muito grande, né? Esse escritor francês, ele consegue adentrar as estruturas mais profundas da Europa Ocidental, não só falando de política, não só falando de economia, não só falando de religiosidade, mas tratando de uma forma cultural também, socióloga, muito profunda no hábito das pessoas, nas transformações cotidianas da civilização. Então, é uma obra que engrandece muito o conhecimento a respeito de toda a estrutura de uma construção de civilização ocidental. Tá? Eu não posso deixar de recomendar também Christopher Dayson. Esse autor, essa obra, no caso, é A Criação do Ocidente, foi uma das primeiras obras que eu li a respeito de civilização, de construção de civilização. Né? A Igreja Católica, ela constrói a partir do século IV, a partir do século V, novas civilizações. Santo Agostinho contribui para essa construção de novas civilizações. Os mosteiros contribuem para a construção dessas civilizações. Então, o Ocidente é construído pela Igreja Católica. Né? O mito da Idade das Trevas, o mito das trevas, da Idade Obscura, né? da Idade Média, que corresponde a um pequeno período, não um grande período, como diz muitos historiadores dos tempos modernos. Essa obra, ela consegue transmitir a verdade daquilo que foi a Idade Média. Então, foi uma obra muito importante para mim entender um pouco da construção da Idade Média,
né, com todos os seus imperadores e com todos os seus personagens históricos que tiveram uma importância primordial para que a civilização fosse construída. Tá? E também, nós, depois de olharmos tantas histórias da Europa Ocidental, aconteceu tantas guerras, a própria história da igreja de Daniel Hobbes vai citar em relação às cruzadas, vai falar em relação às cruzadas, e no fim do século XIX, no fim do século XVI, me perdoe, no fim do século XVI, no início do século XVII, começam ali as grandes revoluções, as revoluções internas da igreja, que começa a se alastrar pelo mundo inteiro. Claro, depois vem a Revolução Francesa, né? E essa obra, essas duas obras sobre a Revolução Francesa, Daniel Mornet, os intelectuais da Revolução Francesa, ele descreve as ideologias, as ideias que foram constituídas antes da Revolução Francesa. Então, todos aqueles filósofos, grandes intelectuais, como Diderot, como Montesquieu, Rousseau, então todos esses intelectuais, grandes intelectuais que influenciaram a Revolução Francesa, e que a Revolução Francesa teve a sua influência em todo o resto do mundo, essa obra vai falar um pouco antes do que são as ideias, quais foram as ideias que cultuaram a Revolução Francesa. E logo depois, da mesma editora, que é a editora Caravelas, eles lançaram, né, um outro livro de Madelin. Madelin é outro historiador francês, e que ele vai falar sobre a Revolução Sanguinária, a Revolução Francesa em si, né? Como ela de fato aconteceu. Já não é mais agora a antecedência da Revolução Francesa, agora a própria Revolução Francesa em si, até pós-Napoleão, né? Napoleão continua a Revolução Francesa. Então, nós temos aí essas duas obras da editora Caravelas, que vai nos mostrar a totalidade da Revolução Francesa e todas as suas consequências, tá? E nós não podemos deixar de citar também, né, algumas historicidades da história do Brasil, da nossa nação, né? Então, toda essa construção de civilizações, ela nos encaminha para a história do Brasil. E a história do Brasil ela é extraordinária. Nos ensinaram a não gostar da nossa história, né? Nos ensinaram a não gostar até mesmo da nação portuguesa. Porém, as verdades históricas, elas nos traz esse conceito de fato, de veracidade do que foi a nossa história, a história da nossa nação, do nosso Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Então tá aqui os 3 únicos testemunhos do descobrimento do Brasil, que são as 3 cartas que de fato testemunham a história do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta do mestre João Faras e a relação do piloto anônimo. Então esses 3 documentos são as fontes principais, as fontes primárias que descrevem a história do Brasil, que nos fazem entender que de fato foi a história do Brasil. Os outros historiadores continuaram as suas obras a partir desses 3 documentos. Então, esses 3 documentos são as obras principais. São José de Anchieta, ele teve o Apóstolo do Brasil, né? É publicado pelo Centro Dom Bosco. Essa obra, claro, vai nos ensinar, vai nos mostrar a história de São José de Anchieta. Porém, a chegada de São José de Anchieta e os jesuítas tem um olhar primordial e principal em relação à educação da nossa nação. Hoje a educação está totalmente deturpada, é uma das consequências da Revolução Francesa, da maçonaria, do iluminismo. Porém, os jesuítas fizeram um grande papel na história do nosso país. Então, a ideia, o primeiro império, né, os primeiros imperadores, teve uma influência muito boa dentro do nosso país, dentro da nossa nação. E os jesuítas, São José de Anchieta, trazendo a gramática para a língua indígena, nos ensina
a radicalidade e a luta por uma elevação, por pessoas, habitantes como nos tempos da Idade Média, que eram bárbaros. Então, da mesma forma que a civilização da Idade Média teve uma construção de uma civilização em cima dos bárbaros, aqui São José da Anchieta teve a construção da civilização brasileira a partir dos indígenas. Então, muito se relaciona a história do Brasil com a história da construção de toda a civilização ocidental, né? Aqui nós fazemos parte do Ocidente, então precisamos entender essa construção civilizacional. Existe uma outra obra também, não está aqui, mas uma outra obra que relata a história do Brasil de uma forma muito concreta, que é Gilberto Freire. Gilberto Freire é um dos maiores historiadores reconhecidos sobre a história do Brasil, né? Nascido em Recife, ele é sociólogo, então ele conta a parte cultural, socióloga da nossa nação, né? A miscigenação, o catolicismo dentro do nosso país, da nossa nação, né? Então, ele traz essa veracidade de vida cristã e de vida civilizacional dentro da nossa nação brasileira. Falando de história do Brasil, nós não podemos deixar de entender também em relação à história de Portugal, sendo os próprios portugueses que descobrem a nossa nação e que usam esse termo de colonização do Brasil, né? Sendo Portugal essa grande referência brasileira, necessitamos entender o que é Portugal para entendermos o que é Brasil. Portugal é herdeiro de Roma, do Império Romano. Então, muito do Império Romano está em Portugal, né? É necessário entender essa história completa, plena, daquilo que foi Portugal, para entendermos o que Portugal quis e fez na nossa nação, em seus primórdios, no seu início. Então, nós somos um tanto portugueses, né? É importante termos essas visões de história para a nossa verdade, para o nosso entendimento não só intelectual, para termos conhecimento, mas para que sabemos também nos situar nos tempos em que nós vivemos. Se nós entendemos sobre grandes verdades históricas que existiu no passado, nós podemos compreender perfeitamente o nosso presente e até mesmo que atitudes tomar em nosso presente, tá? Então, eu gostaria que você se sentisse alcançado por essas verdades históricas, tá? Para que a gente possamos também, a partir de agora, ter uma grande via de estudo e conhecer as raízes da nossa história, tanto quanto cristãos, tanto quanto a história do mundo, que compreende a realidade das coisas, a veracidade das coisas, tá? Diz um grande professor que a história, ela é a mestra da verdade. Então, que nós possamos ter essa verdade na nossa alma, instalada na nossa alma a partir da história de todo mundo, a história da nossa própria nação, a história da nossa vida. Deus abençoe.